No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todas as novidades sobre a minha mudança para o Canadá, especificamente para a cidade de Calgary. Então nesse vídeo eu quero responder muitas dúvidas de seguidores novos, seguidores antigos, do porquê que eu não retomei Toronto, né, como destino, e sim Calgary. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Nath Fernandes. Nesse canal eu compartilho algumas dicas sobre estudo e trabalho no Canadá. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial para contar para vocês, né, algumas novidades, algumas mudanças na minha vida pessoal e profissional. E também tirar dúvida de muita gente de por que eu escolhi vir morar em Calgary. Hoje a gente tá num cenário novo, já tô gravando do apartamento de Calgary. E aí, para esse vídeo não ficar muito longo, eu resolvi fazer uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, o meu arroba é NathNFN. E aí, lá eu compartilho meu dia a dia. Agora, estando em Calgary, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui e também das minhas impressões, né? Morei por 3 anos em Toronto e agora, estando em Calgary, o que eu tô achando de diferente, quais foram as minhas primeiras impressões e tudo mais. Eu achei, assim, a cidade incrivelmente ampla, bonita. Tudo bem que a gente chegou agora no alto inverno, então assim, ainda tá muito... Eu falo que a cidade fica um pouco feia, né? Não só Calgary, mas todas as cidades, né, canadenses ficam um pouquinho feias porque não tem vegetação, ainda tem... Agora a neve derreteu, então fica tudo meio lama, meio cinza. Então é um momento que a cidade não tá bonita, isso é fato. A partir de abril, maio, quando tudo começa a brotar, as coisas ficam... Tipo assim, é outra cidade, é outra experiência. Mas tirando essa parte, gente, logo que eu cheguei, eu já tive essa sensação de que é uma cidade mais ampla, mais acolhedora. Você sai do aeroporto, assim, as ruas são mais largas, as coisas são mais espalhadas, assim. E eu vim morar em downtown, então, assim, eu estou sentindo que tudo você consegue fazer a pé. É muito em escala humana, sabe? A construção da cidade. Então, você faz tudo muito rápido, ou usando o streetcar, que é tipo um bondinho, né? Ou a pé mesmo. Mas a primeira impressão é essa, né? Toronto é uma cidade muito grande, tudo é muito longe, tudo você vai fazer, né, de metrô, de streetcar ou de ônibus, e aqui você consegue fazer muita coisa a pé, simplesmente com um Uber rapidinho pra lá e pra cá, ou um streetcar. Eu achei isso, assim, tá nítido pra mim, que é bem legal, bem em escala humana mesmo. Mas depois, obviamente, eu quero fazer um vídeo mais extenso, falando mais coisas, né? Fazer um vídeo só sobre as primeiras impressões e diferenças, né? Comparando Toronto com Calgary, porque eu acho que isso é muito importante para quem tá aí, né, colhendo informações. Então, o que eu puder, assim, compartilhar da minha experiência morando em Toronto e morando agora em Calgary, com certeza eu sei que vai ajudar muita gente. Então, depois eu faço um vídeo só sobre as primeiras impressões. Aí, outra coisa que muita gente perguntou, que acho que foi assim, ó... O que mais perguntaram foi por que eu escolhi Calgary. E aí, em segundo lugar, perguntaram muito como que vai, o que eu vou fazer aqui, né? O que eu vou trabalhar. E também o meu marido, o que ele vai trabalhar. E aí, a terceira mais perguntada é: Nath, você tem PR? Você não tem? E aí, eu vou começar por essa do PR, porque eu acho que, até em respeito a muita gente que me segue há muito tempo, eu coloquei até uma classificação aqui, ó, pessoas perdidas, que perguntaram: Nath, eu fiquei muito tempo sem te seguir, eu tô perdida. Então... Para dar um contexto aí para quem tá perdido na minha história, gente, basicamente eu saí do Brasil em fevereiro de 2016 para ir pro Canadá, fiz todo o caminho das pedras que vocês conhecem aí para imigração, fui estudante internacional, peguei meu PJWP, consegui meu full-time job, abri meu perfil no Express Entry. Meu processo de imigração foi todo pelo Express Entry e eu entrei naquela classificação do CEC, que é o Canadian Experience Class, tá? Então, meu processo de PR aconteceu em 2020, eu já estava bem offline das redes sociais, porque foi uma fase, assim, que eu precisei dar um stop, sabe? Nessa questão de criar muito conteúdo. Eu tava vivendo, assim, uma fase muito de rodinha de hamster, assim, sabe? Criando conteúdo, gravando para YouTube, não tinha mais vida pessoal, então foi um momento que eu já tinha parado muito com as minhas redes sociais, e quando veio o PR foi uma coisa, assim, super... legal, mas ao mesmo tempo eu já tava naquela, tipo assim, de passar a minha vida limpo. Então, por muitos meses, o Canadá ficou dentro do meu coração, assim, como uma coisa assim que eu ainda não tinha 100% de certeza de que era isso que eu queria pra minha vida. Até posso mais pra frente comentar sobre isso, mas assim, resumidamente, quando saiu o meu PR em 2020, foi mais ou menos mais de 2020,
Eu estava no Brasil já, porque eu ia ficar para alguns eventos que iam ter da área de educação e tal, e eu já tinha no meu coração que eu queria ficar um tempo no Brasil, até planejar certinho essa volta pro Canadá e, enfim, terminar de perseguir meu plano de imigração. E aí, quando veio o PR, foi uma coisa assim que me deu aquele alívio, e aí eu falei, bom, agora eu não tenho pressa de voltar, e eu posso planejar muito melhor essa volta, né? Então, todo esse período meu do Brasil, que fica muita gente com ponto de interrogação na cabeça, né? Por que você ficou no Brasil? Porque eu já tava 100% segura do PR e eu tinha o planejamento de deixar de ser funcionária para abrir a minha própria agência de intercâmbio e conseguir planejar melhor a cidade que eu moraria. Porque uma vez que você tem o PR, gente, você não depende mais de província, você não depende mais, né, de fazer tudo o que precisa ser feito para conseguir a imigração, entra muita questão financeira. Todo mundo sabe que não é um processo barato vir para o Canadá. Eu fiz 2 colleges na época. Durante o meu PGWP, eu fiquei o PGWP inteira morando sozinha. Então, assim, por mais que a gente ganhe em dólar, você acaba tendo um custo de vida muito alto, né? O meu custo de vida em Toronto era $2.500. Então, assim, para começar a guardar grana, eu tinha que, tipo, começar a ganhar 4, 5 mil para eu poder começar a salvar alguma grana, sabe? E esse período no Brasil foi caindo muito a minha ficha, né? De, como eu falei, sair dessa rodinha de hamster, né? De estar ali criando conteúdo, criando coisa e tal, correndo atrás do vento, sabe? Literalmente. E aí eu pude parar, começar a me organizar financeiramente para dar esse pulo do gato, né? Entre sair de onde eu estava trabalhando para montar a MySpring, e isso me ajudou muito, porque uma coisa é você estar no Brasil juntando dinheiro para ir para o Canadá em dólar, outra coisa é você estar no Brasil ganhando em dólar e investindo em real. Então isso para mim foi extremamente importante. E aí a decisão de voltar para o Canadá, mas para uma cidade mais barata, tinha a ver com isso, né? De eu agora no momento de vida de onde eu preciso repor todo o meu investimento que eu, né, despendi em 2016, 2017 para estar no Canadá. E aí 2 cidades estavam muito assim, né, dentro do meu coração. A primeira era Vancouver, por conta não do custo de vida, mas sim por causa do clima, que uma das coisas que mais me desmotivava a continuar no Canadá é a questão do clima. E aí a segunda opção seria Montreal, que apesar de ter o clima frio, tinha um custo de vida muito mais baixo. E aí eu ficava muito com essas 2 cidades em mente, até que eu conheci o Gabriel. E o Gabi já tá se preparando para vir pro Canadá desde 2018. Inclusive, ele chegou a fazer consulta comigo e ele sempre falava muito de Calgary para mim. E aí, nas pesquisas, eu fui, né, tipo, a gente foi peneirando muitas coisas. O nosso relacionamento foi dando certo, a gente foi unindo propósitos, né? Ele sempre apaixonado pelo Canadá. Eu falo até hoje que o Gabi foi a pessoa que Deus usou na minha vida para me inspirar novamente a sonhar com o Canadá, né? Sempre que ele podia me mandava vídeo, coisas que tem para fazer aqui, enfim. E aí foi voltando essa chaminha, sabe? Que lá no início, em 2015, quando eu planejava vir, eu tinha, né? Aquele gosto de, tipo, aventura, sabe? Vou conquistar uma coisa nova, enfim. Aí a gente foi amadurecendo a ideia, e aí entre Montreal e Calgary, o custo de vida são muito empatados. Então, assim, respondendo aí todas as perguntas, né, que vocês fizeram, por que eu escolhi Calgary? Basicamente porque tem um imposto muito baixo e porque o custo de vida em geral aqui é menor, né? Tanto que uma das perguntas que vocês fizeram aqui com relação ao apartamento. Dessa vez eu fiz a opção de locar já mobiliado, o que valeu muito a pena, ficou um pouco acima do orçamento que a gente tinha para apartamentos aqui. Mas assim, só para vocês terem uma ideia de valores, né? É óbvio que vocês podem entrar lá eu aluguei pelo Rent Festival, vou até pôr aqui o site. Lá tem todos os valores e tudo mais. E eu tava procurando sem ser mobiliado. Então a média de valores, né? Eu pagava em Toronto $1.300 por um apartamento de 1 quarto, num prédio super antigo, tá? Que não tinha, assim, quase nada de facilities, né? Tipo, a lavanderia era no prédio, a única coisa boa era que era perto de um centro comercial, só que, enfim. E ainda era um aluguel muito bom por se tratar de Toronto, porque o meu contrato ainda era de 2016. E aqui em Calgary, ou mesmo Montreal, eu tava vendo uma média de 1.500, 1.600 apartamentos com 2 quartos. E aí, uma amiga minha de Toronto falou, Nath,
Tem um casal de amigos que foi pra Calgary e eles alugaram apartamento mobiliado. Falei, pô, seria uma boa, né? Porque além de todo a energia que você despende, né? De ter que comprar todos os móveis, mobiliar, montar apartamento, é tudo uma fase de vida que eu tô trabalhando tanto, gente, que só de pensar que eu tinha que, sabe, tipo, me dividir entre montar apartamento e trabalhar, eu já tava meio assim, preocupada. E aí eu comecei a pesquisar no Rent Faster, apartamentos mobiliados. Então, nos filtros, eu já coloquei furnished. E aí começou a aparecer um monte de opção legal, um monte. Óbvio que tava ali entre 300, 400 dólares acima do orçamento que nós tínhamos. Mas se você colocar na ponta do lápis 300 dólares a mais por mês, dentro de um ano dá 3.600 dólares. Tipo, você não mobília um apartamento inteiro com 3.600 dólares. Então, eu comecei a olhar, até que a gente achou esse daqui, com preço super legal. 2 quartos, com uma suíte, né? 2 banheiros, varanda, tudo novinho, apartamento com lavanderia dentro, por menos de 2.000 dólares por mês. Então, assim, valeu muito a pena, ficou dentro do orçamento. Então, assim, é uma dica. É óbvio, gente, que quando eu fui fazer todo o trâmite, por já CPR e por ter, né, credit score e também por ter o inglês fluente, você acaba se virando muito bem. Até muita gente perguntou, se você pegou empresa de housing? Muita gente que pega a empresa de housing é porque ainda não domina o inglês, ainda não domina a cidade e tudo mais. Então, assim, teve momentos, assim, tipo, fazer a entrevista com vídeo chamada com a pessoa. A menina era, não sei se era da Índia, do Bangladesh, não sei. O inglês dela, assim, tipo, muito difícil de entender. Mas por a gente já ter um listening bom, você acaba se virando, né? E na hora também de passar a ficha, como eu falei pra vocês, é uma avaliação diferente de quem vem ainda como residente permanente, tá? Então, respondi aí, então, se sou PR, sim, já sou PR. Por que foi Calgary? Porque, sim, nós temos agora planos, né, de financeiramente economizar grana. Realmente agora é a fase de que todo brasileiro quer, né? Quando você termina ali o Plano Canadá, quando você zera o game, repor o dinheiro todo que foi investido, né? E aí, respondendo algumas perguntas aleatórias que fizeram, na questão do Brooklyn, se eu trouxe ou não o Brooklyn, dessa vez eu não trouxe, porque ele tá super bem adaptado na minha mãe. Pra quem não sabe, esse tempo que eu fiquei no Brasil, eu acabei construindo a minha casa lá na minha mãe mesmo, né? Fiz um sobrado, deixei minha casa montadinha lá no Brasil, porque era uma coisa que me incomodava muito. Eu não ter um lugar pra falar assim, olha, aqui ainda é minha casa, sabe? Por mais que você more fora, a gente fica com uma sensação muito ruim, pelo menos eu ficava. Então agora deixei a casa montadinha, com todas as minhas coisas lá no lugar. Ele tava super adaptado lá, o Brooklyn. Pra quem não sabe, a Zizi morreu em janeiro de 2020. Foi muito, muito difícil pra mim na época, até hoje falando me dá um pouquinho de emoção. Ela viveu 19 aninhos, o Brooklyn sentiu bastante a falta dela. E aí, quando eu fui pro Brasil com ele, a minha mãe já tava, né, tem 2 gatinhas, então eu fui adaptando ele com as outras 2 gatinhas, pra ele não sentir tanto essa coisa da solidão, sabe? E aí, agora, pra tirar ele da minha mãe e da rotina que ele tem lá, eu achei que seria muito injusto com o bichinho. Então ele tá super bem lá, minha mãe tem um cachorrinho, tem os 2 gatinhos e tem ele agora. Meus pais amam o Brooklyn, por mais que eu sinta saudade, sim, seria muito egoísmo da minha parte, sabe? Tipo, de novo, trazê-lo pra ficar trancado num apartamento. Então é uma fase nova, tanto pra ele quanto pra mim. Mas foi uma decisão, assim, bem pensada e foi, tipo assim, meses, né, até eu conseguir trabalhar isso dentro de mim também. Mas enfim, só pra contextualizar que dessa vez o Brooklyn ficou. Uma outra pergunta, né, por que eu não escolhi Vancouver, né, e por que realmente eu desisti de Vancouver, foi mesmo a questão dos aluguéis muito altos e do custo de vida e toda essa questão logística também, né. Calgary também não deixa de ter essa questão logística, não tem voo direto, isso é uma coisa que me deixava um pouquinho chateada, mas ao mesmo tempo o que ganhou, né, em Calgary foi realmente o custo de vida. E também, gente, uma coisa assim que eu queria muito, que eu quero, né, é ter uma experiência diferente com o Canadá. Eu acho que Toronto foi, assim, muito importante na minha vida, só que ao mesmo tempo Toronto foi palco, assim, de muitas fases, assim, chatas, né, questão de ser estudante internacional, aquela fase de pouca grana, de ter que, sabe, batalhar muito pra chegar onde eu queria. Então, nesse meu retorno pro Canadá, uma das coisas que eu tinha no meu coração é estar numa cidade onde eu pudesse ter uma qualidade de vida diferente. E uma das coisas que mais me encantou em Calgary foi essa possibilidade de estar bem próximo das mountains,
de poder, né, fazer esqui, de poder ter um outro ritmo de vida. É uma cidade menor, acho que tem 1,5 milhão de habitantes aqui, então é tipo do tamanho de uma Campinas, um clima mais, um pouco mais frio que Toronto, sim, mas tem o Chinook que dá uma quebrada aí no inverno, enfim. E sem falar que é uma cidade que o Gabriel sonha há 4 anos, então quando ele começou a contar de Calgary, falar de Calgary, foi assim, tipo, inspirador pra mim também. Então eu dei essa chance pra estar num lugar onde eu posso ter uma nova história no Canadá, e eu tenho certeza que será assim, tipo, incrível. Já tá sendo, a gente tá aqui há 1 semana e já tá sendo tudo muito perfeito, muito incrível, muito maravilhoso. E aí, pra encerrar esse vídeo, a questão profissional, né? Com o que nós vamos trabalhar, como é que vai ficar daqui pra frente. Bom, como vocês sabem, eu hoje tenho a MySpring Intercâmbio, que é a minha agência de intercâmbio, então eu dou toda a assessoria pra quem quer vir pro Canadá, montar o planejamento, né? Hoje, 99% dos meus clientes são famílias, né? Pessoas que estão vindo com filhos e tudo mais. E hoje eu desenvolvo um trabalho desde da escolha da cidade, do curso, tirar todas as dúvidas do cliente até o embarque. Uma das pessoas me perguntaram aqui também se a gente tem consultoria de visto. A gente tem dentro da agência, mas em formato de convênio. A gente tem um convênio com a Immiwise. Então, assim, todos os nossos processos ficam dentro da agência mesmo. A Pri, que é a consultora de imigração, ela é extremamente profissional, super cuidadosa com os processos, tá dando super certo o nosso trabalho em conjunto, né? Porque uma das coisas que me preocupava muito quando eu entrei nesse ramo é a questão de, às vezes a gente faz um trabalho excelente com o cliente, aí quando a gente manda ele para vistos, ele pega um consultor que às vezes quer mexer no planejamento, traz insegurança para a pessoa, então eu ficava muito chateada com isso, sabe? E aí quando deu certo essa parceria com a Pri, foi assim um bálsamo, porque ela tem muito conhecimento, ela é extremamente técnica, ela pensa muito igual eu penso, e sempre que a gente tá, né, mandando um aluno para ela, a gente já manda com histórico, com background, tudo certinho, e a gente participa ativamente também na parte de construção da estratégia de visto desse cliente. Então, do início ao fim, fica uma coisa, sabe, coerente, tranquila e segura para o aluno. Então, profissionalmente, a gente vai continuar com a MySpring a partir, né, de Calgary. Estou montando já o escritório aqui da empresa e tenho o escritório montado no Brasil também. Então, sempre que eu estiver no Brasil, eu estiver aqui, a empresa não para e os processos também não vão parar. Já o Gabi tem os projetos dele pessoais, né? Ele tá perseguindo aí a carreira de programador, então ele já vem estudando há muito tempo. Um dos objetivos dele em Calgary é continuar estudando programação. Mas assim, em paralelo ele me ajuda também na MySpring, então toda essa questão, né, da empresa tá crescendo, das coisas estarem evoluindo, tá sendo muito importante também o background que eu tenho dele, né, de me ajudar, né, com a parte mais de paperwork, de financeiro e tudo mais. Então, nesses primeiros meses a gente tá trabalhando juntos, mas a carreira dele toda é como programador, então assim, dou super suporte pra ele pra isso, e eu tô assim muito orgulhosa do Gabi, porque assim, desde que a gente conversou a primeira vez, né, que ele falou pra mim do plano dele Canadá e que a gente fez a primeira consulta, ele foi um dos poucos clientes que eu já tive, assim, que, né, fez a consulta inicial, pegou ali todas as instruções do que precisava ser feito e num prazo aí de 2 anos ele fez tudo, sabe? A lição de casa, estudou inglês, guardou a grana, tipo, ele é extremamente disciplinado. Tipo, essa é uma das coisas que mais me encanta nele, é a disciplina que ele tem. E aí, uma das coisas que muita gente pergunta também se ele já tem inglês. Ele tem o inglês, inclusive ele fez a IELTS de forma online, tirou o inglês dele do zero, todo no Brasil. E essa semana inteira que a gente tá em Calgary, ele tá se virando super bem, só com o inglês da IELTS. E também durante os trâmites, né, pra alugar esse apartamento, eu tava muito enrolada com a MySpring. E ele tomou a frente, fez entrevista, fez call e conseguiu fechar o negócio do apartamento com o inglês que ele tem. Então, isso é só pra, né, tipo, também dar um reforço pra vocês de como que é importante o planejamento e como é importante essa questão de você priorizar o inglês antes de chegar no Canadá, que foi o que o Gabi fez, né, mesmo de forma online, mesmo usando esse recurso do IELTS Keys, né, que é o curso online, para vocês verem que quando a pessoa chega, a pessoa se vira, você não fica dependendo de ninguém, né? Então, ele fez sim, o inglês dele já... Eu falei pra ele ontem, eu falei, nossa, o inglês tá excelente, ele tá se virando super, super, super bem. E aí, a última pergunta que fizeram, 4 pessoas perguntaram isso. Nath, vocês vão ficar definitivamente em Calgary? Gente, essa palavra, definitivamente, não existe no meu vocabulário. Definitivamente não existe. Porque, assim, é óbvio, né, que nós vamos ficar um tempo aqui, pelo menos uns 2, 3 anos, estabilizar,
curti bastante essa região do Canadá, mas não me sinto com essa palavra, assim, sabe? Você vai ficar definitivamente em tal lugar. Eu acho que não, acho que nunca vai ser assim na minha vida, por uma questão de personalidade mesmo, de querer ter novas experiências, né? Eu tenho planos dentro de mim de estar em outros países também, tanto que quando eu tava no Brasil agora nessa fase aí de reavaliar, né, toda a minha vida, dos países que eu cogitei ir foi pra França. É um país que me inspira muito, eu amo a língua, né? Recentemente comecei a estudar francês, tinha também no meu coração de ir para Montreal muito por conta disso, né, de ter a oportunidade de aprender o francês. Então, assim, nada definitivo. Pode ser que, né, daqui 2, 3 anos a gente resolva ficar uma temporada em Montreal, ou realmente uma temporada fora do Canadá. Então, a gente não tem ainda nada definido, mas vamos dizer assim, que pelos próximos 2 anos estarei definitivamente em Calgary. Essa que é o resumo. Tá ok, gente? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu sei que muita gente tem um carinho muito grande por mim aqui no canal. Tem gente que me segue desde 2016, de quando eu cheguei em Toronto. Esse meu retorno pro Canadá tá sendo super nostálgico, né? Porque você fica um tempo longe, você esquece de algumas coisas. Então, assim, a todo momento passa um filme na minha cabeça, sabe? De todas as fases que eu já vivi, de tudo que eu conquistei, das coisas, das fases legais, das fases difíceis, né? Então, acaba que muita gente foi testemunha disso, né? Mas tem um carinho. E eu recebi uma enxurrada de mensagens esses dias aí, me desejando boa sorte. Muito inscrito que mora aqui em Calgary, falando, Nath, tudo que você precisar, pode contar comigo. Eu fiquei super feliz, de verdade, com esse carinho. Então esse vídeo também é pra, né, aquecer o coração de vocês, no sentido assim, tipo, Deus renovou tudo, sabe? Tudo foi renovado, as coisas aconteceram pro melhor. Essa temporada no Brasil pra mim foi essencial. Eu pude fazer coisas assim que eu nem imaginava fazer, né? Pude construir a casa, pude estar mais perto dos meus pais, tive a oportunidade de conhecer o Gabi, de renovar meus sonhos, meus planos, e hoje tá colhendo frutos de tudo que eu permiti acontecer, né? Nesse momento aí de retorno e tudo mais. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima semana com novos vídeos. Eu vou tentar agora, dentro dessas perguntas que vocês fizeram, separar alguns temas de vídeo, porque eu acho que vai ser bem legal, né, dentro do que vocês esperam ouvir. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações, tá? Para novos vídeos, sempre aos domingos que eu coloco. E Instagram, vocês sabem, todo dia eu tô lá tagarelando, falando, dando dicas. E, enfim, fiquem com Deus. Um beijo.